nesta noite, para mim é um imenso privilégio poder ter a sua atenção nesta porção da Palavra de Deus, na qual nós passaremos alguns minutos meditando. Abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, lerei versículo 16 e 17, estas famosas palavras de Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. A força, o torque e a potência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é o tema nessas palavras, queridos amigos. Ao dizer estas palavras, do versículo 16 e 17, Paulo está definindo que esta mensagem gloriosa, o Evangelho de Cristo Jesus, o Salvador. E ele está também declarando a maneira como Deus opera, trabalha na vida de uma pessoa pelo Evangelho para resgatar, para salvar. Ele define isso como a operação do Evangelho, o poder do Evangelho. E é isso que nós queremos considerar aqui nesses dois versículos. Ouça essas palavras: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus, não me envergonho do poder de Deus. Não me envergonho desse escândalo. O Evangelho é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Bem, muitas pessoas poderiam se envergonhar do Evangelho de Cristo nos tempos do apóstolo Paulo. Mesmo ele, antes de Paulo, era chamado Saulo de Tarso. Um judeu, um fariseu, um intelectual judeu, um homem de invulgar capacidade de conhecimento, letrado no latim, no grego, também no aramaico, além do hebraico. Um homem que conhecia os poetas gregos. De vez em quando você vê uma citação ou outra desses poetas. Um homem altamente religioso, um jovem extremamente dedicado, zeloso pela lei de Deus, ou melhor dizendo, pela tradição dos anciãos. Saulo de Tarso tinha tudo do que se envergonhar deste Evangelho de Cristo Jesus, claro, porque para ele o Evangelho era uma mensagem derrotista, de derrotados, e ele se envergonhava disso. Proclamar uma mensagem como esta, de que um homem judeu da minha nação, humilhado, rejeitado pelos romanos, acabado numa cruz dessa maneira, que mensagem é essa? Isso nos envergonha diante dos olhos do mundo, dos gregos e dos romanos. Ele tinha tudo que se envergonhar dessa mensagem, porque ele era um intelectual, ele queria comunicar ao mundo as glórias do judaísmo, e assim ele fazia, claro, de muitas maneiras. E que um judeu, um dentre eles da sua nação, fosse o originador deste caminho, Jesus, um homem de Nazaré. E esta mensagem estranha, contrária à lei de Deus, segundo ele, se espalha pelo mundo inteiro, e as pessoas dizem: vem lá de Jerusalém, vem lá da Judeia, vem lá de Nazaré. Isso é uma vergonha. Eu me envergonho de ser um judeu às vezes, quando eu saio pelo mundo e me é dito que esta mensagem vem de nós. Homens e mulheres agora, judeus em toda parte, também ensinando uma mensagem como essa. Eu me envergonho deste Evangelho, e eu tenho ódio deste Evangelho. E assim ele vivia, tentando destruir os discípulos de Cristo e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas agora não. Desde aquele dia, quando no caminho para Damasco, nós lemos no livro de Atos, Cristo Jesus se revelou a ele e o derrubou do cavalo do seu orgulho no pó do arrependimento, e seus olhos foram abertos. Ele entendeu a sua ignorância, a sua loucura, mas entendeu também a imensa compaixão de Cristo Jesus para salvar pecadores. Desde aquele dia ele se tornou então não mais Saulo de Tarso, da academia de Tarso, mas Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para proclamar esta mensagem de vida eterna. E a respeito do Evangelho que o alcançou, Cristo Jesus, o Senhor, ele nos diz que este Evangelho, do qual ele não se envergonha diante do mundo, é da parte de Deus, o poder de Deus para salvar pecadores. O poder de Deus, a palavra traduzida poder aqui é a palavra grega dunamis, de onde nós tiramos dinamite, poder. Há muito poder aí, grande poder encontrado no Evangelho, um poder capaz de mover, de fazer algo, um poder que liberta, que abre as portas de uma prisão espiritual, que move montanhas, pedras da ignorância espiritual do caminho
insensatos obstáculos que estão entre o homem e Deus. O Evangelho é esta potência, esta força, esse torque, você sabe o que é torque, o brasileiro sabe, não é? Torque é aquela força, pensando em carro, por exemplo, a ilustrar, que move o automóvel ali de um estado de inércia, parado, inativo, para um estado de movimento. Torque é esta força. Imagina você um peso como aquele de um carro, 1 tonelada, 2 toneladas, não é, no chão ali, você precisa de uma força muito grande para solavancar o movimento, o arranque inicial. Esse é o torque. O Evangelho é este torque de Deus, este poder de Deus que move o ser humano, que o desperta, que o tira da inércia, da ignorância espiritual e o lança no caminho de salvação. Ela é a força, é aquilo que da parte de Deus opera com um resultado tremendo, uma mudança imensa. Isso, queridos amigos, nos ensina algo maravilhoso do Evangelho que nós nunca podemos esquecer. O Evangelho não é uma mensagem fria, declarações teológicas, soteriológicas frias a serem compreendidas apenas. Ele tem um poder, ele move uma pedra, ele realiza algo naquele que o recebe, que o abraça. Há um poder muito grande no Evangelho de Cristo Jesus. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, que Deus proveu salvação por meio de Jesus Cristo, e com honestidade intelectual, de maneira séria, ouve, abraça esta mensagem, isto é, responde a ela, encara a si mesmo no espelho do Evangelho como um pecador necessitado, Deus, sua grandeza e justiça em julgar e punir o pecador, então ele vai a Cristo, meio de salvação, em arrependimento e fé, confessando ao Senhor, entregando-se a Cristo Jesus. Então, algo grandioso é realizado naquele momento. Algo maravilhoso, algo que vem do alto na vida de uma pessoa. É o poder de Deus para mudá-la, para remover o peso de condenação. Queridos amigos, para remover uma lei como esta, que comanda e determina a punição, bem, realmente é difícil para nós pensarmos como pode Deus poupar, salvar um criminoso quando a sua própria lei, que é uma manifestação da sua retidão, exige a condenação. Isso é algo, um paradoxo imenso, uma montanha para a nossa compreensão. O Evangelho é a resposta, o Evangelho é o poder de Deus para responder isso. Paulo declara isso de outra maneira. Se você abrir comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ver esta mesma palavra, um sinônimo dela. Versículo 3 ao versículo de número 4 de 1 Coríntios, ele volta a falar sobre isso. Ele diz assim: porque ao pregar entre os coríntios, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isto é, quando ele esteve com os coríntios, ele não quis fazer saber, ensinar qualquer outra coisa senão Jesus Cristo. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, melhor, do Espírito e de poder. A palavra aparece aqui mais uma vez, dunameus, derivado de dunamis. Ele está dizendo que quando ele foi ali entre aqueles gregos, que tinha uma cultura helenística, é claro, Corinto, a cidade da Grécia, amantes da retórica, dos filósofos, e etc, e etc, e etc. Ele não foi lá como Saulo de Tarso, querendo mostrar o seu poder intelectual, a sua envergadura oratória, literária, discursiva, nada disso. Ele não quis saber ou propor isto, ou ensinar isso, mas Cristo Jesus crucificado. E a sua palavra não consistiu em silogismos humanos, sofismas, mas em demonstração de poder. E por demonstração de poder não quer dizer que ele gritou, berrou, saltou, bateu no chão, na parede. Quer dizer que o Espírito de Deus operou através da palavra pregada, salvando vidas. Não foi apenas a manifestação, a pregação de uma verdade teológica para os gregos, uma palestra teológica sobre uma nova religião. Não. Ele pregou e o Espírito operou com poder e muitas conversões aconteceram. É isso que ele nos está dizendo, não apenas em palavras, mas demonstração do Espírito e poder. A mesma coisa, o Espírito e a água, o Espírito e o fogo. Manifestações ou expressões do poder de Deus pelo Espírito na vida de uma pessoa, salvando, santificando, purificando. Mas, queridos amigos, o poder do Evangelho. Bem, talvez você tenha notado, e nós sempre
voltamos a mencionar isso volta e meia, que é uma triste realidade no meio evangélico brasileiro, ocidental em particular. Há um incontável número de pessoas, isso envolve jovens, adolescentes, adultos, anciãos, homens, mulheres, crianças, não transformados, não regenerados, em outras palavras, não nascidos de novo. E eu te digo isso por uma experiência, 2, observação. São pessoas vítimas de um falso evangelho que não possui o poder de transformar, santificar a vida. Um evangelho que não é o de Cristo, mas sim uma mensagem invernizada com termos evangelísticos. E muitas pessoas abraçam esta mensagem que não é o evangelho de Cristo e estão ali naqueles lugares, vítimas, enganadas por homens e mulheres maliciosos, ignorantes da verdade e pelos seus próprios corações, é claro, não buscando a Deus, o seu poder para uma nova vida, mas uma bênção de Deus apenas, uma bênção para esta vida. Milhares, milhões de pessoas. E há também, em nossos dias, muitas vítimas de métodos evangelísticos humanos. Eu fui uma destas. Homens que muitas vezes com boa intenção erram gravemente, não percebem o mal que causam, que ao urgirem pessoas, a irem a Cristo e ao Evangelho, aceitar o Senhor, é o termo que é utilizado, eles invocam, urgem e instam pessoas a irem à frente, ou a levantarem a mão. E há uma diferença crassa entre ir à frente em resposta ao chamado de um pastor e ir a Cristo como um pecador em arrependimento. E assim há milhões de pessoas iludidas em igrejas. E como eu disse, por experiência passei por isso também. Não há conversão ali. Eu tenho grande compaixão, em particular pelos filhos de crentes. Grande compaixão pelos filhos de crentes, porque eu sou um. Porque são vítimas, muitas vezes, destes métodos, dessa falsa mensagem. E o filho de um cristão, ele corre imenso perigo, porque ele está tão perto de Cristo e ao mesmo tempo tão distante. Ele se torna familiarizado com as coisas de Deus, isso já é só como um som, um pano de fundo ali, uma música de fundo para ele. Ele ouve o evangelho, isso é mais um pano de fundo. Isso não me afeta, isso não entra em mim. Por quê? Porque eu já levantei a mão. Hoje eu fui batizado, estou seguro, estou garantido, estou tranquilo, mas não há mudança de vida. Continua-se vivendo neste mundo, pelo menos interessado demasiado com as coisas deste mundo. O que o atrai, o que o anima, são as inspirações desta vida, o entretenimento desta vida, as buscas desta vida. Assim era a minha vida. Eu conseguia estar na igreja, e louvando e seguindo pelo ritmo das coisas, enquanto eu estava no mundo, e no erro, e na malícia, e no pecado ao longo da semana. E essa é a tragédia de pessoas que crescem na igreja e se tornam acostumadas em ouvir o evangelho e são institucionalizadas na religião e nunca foram ao Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Há um grande perigo aqui, queridos amigos, não experimentaram esse poder na conversão. Pela misericórdia de Deus, somente mais tarde, aos 17 para 18 anos, este poder de Deus abriu os meus olhos. Eu entendi que eu, por ser filho de peixe, não era peixinho, e que o fato de meu pai ser um pastor e tios pastores e mãe na igreja, isso não me representava diante de Deus, e que Deus vê o coração e os meus pecados estão diante deles para serem julgados, e eu devo ir pessoalmente ao Senhor. A minha vida era uma vida comum, morna, de uma pessoa da igreja. E é triste a vida de uma pessoa assim, porque você tem um temor do mundo e não quer se entregar, embora você deseje, e assim você não vive os prazeres deste mundo em sua medida completa, e você não vive a alegria de Cristo e do reino, porque você não tem Cristo, você está num limbo, uma vida sem graça, morna, nem quente, nem frio. É tão triste, querido amigo, não há poder, não há nova vida, não há água da vida fluindo, aquela grande e profunda alegria muitas vezes. Esse é o resultado de falsos métodos, do falso evangelho, de técnicas humanas. Mas Paulo está dizendo que o evangelho é muito, muito, muito mais do que isso. Há um poder no evangelho de Cristo Jesus. Quando ele é recebido pela fé, é claro. Paulo expressa isso de muitas maneiras. Se você abrir comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz a Timóteo, o pastor Timóteo, estas palavras, capítulo 3, versículo 5 de 2 Timóteo, sobre pessoas que estão na igreja
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, isto é, o poder. Eficácia aqui é a palavra dunamis, no grego dunamin, na verdade, uma derivação de dunamis, negando o poder da piedade. O que isso quer dizer? Que do lado de fora eu tenho uma aparência de piedade na maneira como eu me comporto, como eu sou, etc. Muito bom, mas eu nego o poder transformador da piedade. Porque está a Igreja Católica Romana ou qualquer religião que usa os seus uniformes e põe muito foco em externalidades. Há uma aparência de piedade ali, não é? Isso, aquilo, uma aparência, vestidos brancos e tudo isso aí, mas negando o poder na vida desta piedade. Não há uma nova vida, uma vida com Deus, um andar com Deus, a santificação do coração. Nega-se, porque o Evangelho não foi abraçado pela fé. E assim, o poder do Evangelho não é manifesto ali. Uma aparência de piedade, mas negando o poder desta piedade. Bem, Paulo lida com isso de uma maneira muito clara. E nós precisamos lidar com isso também da maneira mais clara possível. Paulo não está envergonhado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O poder do Evangelho o alcançou um dia, o libertou, o salvou, transformou em uma nova pessoa. Queridos amigos, por que ele não se envergonha? Bem, ele nos diz agora, no versículo 16, porque no Evangelho de Cristo, no versículo 17, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É maravilhoso aqui o argumento do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que nesta mensagem, o Evangelho, se declara a justiça de Deus. Eu deveria ter definido, explicado a palavra Evangelho, vem do grego evangelos, uma notícia maravilhosa, positiva, muito boa, em contraste com a situação terrível. É a mensagem de que Cristo, Salvador, veio a este mundo e é possível pecadores serem reconciliados com o Deus vivo e terminarem seus dias aqui seguros e certos de sua reconciliação e salvação. Isso é maravilhoso, queridos amigos. É a verdadeira salvação, a verdadeira paz que vem pela reconciliação com Deus. Ele está dizendo que esta mensagem revela, descobre-se, torna-se visível, tira o pano de cima, o poder, a justiça de Deus. No Evangelho é tornado conhecido a justiça de Deus. O Evangelho comunica, torna claro, aparente a justiça de Deus. E pelo menos de 3 maneiras, eu gostaria de lidar com essas 3 maneiras em que o Evangelho revela a justiça de Deus, descobre a justiça de Deus para o ser humano. Bem, o Evangelho, primeiramente, é uma mensagem que revela ao ser humano esta justiça moral de Deus. Não somente isso, mas o Evangelho revela a justiça moral de Deus, que Ele é Deus, a sua divindade, a sua santidade, que não há nada imperfeito na pessoa, nos planos, nas palavras, nas ações de Deus. Ele é justo, reto, Ele é santo em todos os sentidos, e é o Evangelho quem revela isso. Ele não fez nada de maneira imperfeita, ele não é o autor do mal, do pecado, nem mesmo ele tenta uma pessoa para o pecado. Assim, Deus deve ser justo, porque Deus é santo. E Deus, sendo justo, ele deve julgar o pecador. Isso está de acordo com a sua justiça, que ele deve lidar com aquilo que é pecaminoso, contrário à sua lei. Assim, o Evangelho revela isso. Bem, pense sobre a santidade de Deus. Na Bíblia, há mais menções sobre a santidade de Deus do que qualquer outra característica dos atributos de Deus. Na verdade, a santidade de Deus permeia, envolve todos os demais atributos. Sua misericórdia, sua compaixão, sua longanimidade, todos esses atributos, características de Deus, tem esta áurea divina que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Você já ouviu isso tantas vezes, não é? Claro, Deus também é amor, 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 perfeição, perfeição, perfeição. Mas você não vê essas coisas repetidas? A ênfase é dada, santo, santo, santo é o Senhor. Deus é santo, Ele é reto moralmente, Ele é justo, separado do pecado. E a santidade de Deus se manifesta, é claro, no Evangelho, que lida com a lei de Deus. Por exemplo, a lei de Deus, a lei moral de Deus, que reflete o caráter de Deus, os 10 mandamentos,
ali ele proíbe todo tipo de pecado e as suas variantes. Por que ele proíbe isso? Porque ele odeia o pecado. A sua lei moral é uma manifestação de quem ele é. E porque Deus é justo, então ele deve julgar o pecado e o pecador. Uma pessoa ainda não perdoada, não salva de seus pecados ou da condenação de seus pecados, uma pessoa meramente religiosa, veja, é isso que eu descobri sobre como eu vivia antes da conversão. Uma pessoa assim, ela não crê na santidade de Deus, ela não crê que Deus é moralmente perfeito, reto e justo. Porque uma pessoa que diz crer em Deus e dizer que Deus é santo e louvar a Deus como santo, consegue viver uma vida de rebelião contra Deus, de desinteresse com a vontade de Deus, o adora no domingo, mas ao longo da semana adora Mamon e a carne, e diz crer em Deus, mas vive a semana inteira sem buscar ouvir o que Deus tem a dizer, sem entender que Deus tem uma lei, uma demanda sobre nós e exigências sobre os seus servos. Isso é um ateu prático, não é um ateu teórico, né? Ele não diz que Deus não existe. Assim, antes da conversão, nós não cremos de fato que Deus é santo, porque nós tendemos a pensar que Deus não se importa com os nossos pecados, que no final das contas Ele pode me receber no céu, Ele não, poxa, essas coisinhas aí que eu fiz, que Deus é muito maior do que isso, Deus não irá dar atenção a essas coisas. Então, assim que nós pensamos, porque nós não conhecemos a santidade de Deus, nós não entendemos a sua retidão, e assim nós damos milhares de descontos a nós mesmos, aos nossos pecados, de tantas maneiras. Mas Deus é santo, querido amigo. Deus, Ele é puro de olhos, Ele não pode contemplar o pecado, isto é, Ele não pode contemplar sem destruir, sem punir, Ele não pode, como juiz, estar diante do crime, sem julgar, sem punir. Ele é santo. Será que isso descreve alguém aqui nesta noite, e você, como eu vivia, consegue então estar na igreja e ao mesmo tempo viver em teus pecados no coração, as palavras, e beber deste mundo terrível, e assistir e dar ibope e joia para tudo aquilo que é contrário a Deus e ao seu caráter? Eu vivia assim, queridos amigos. Você pode pasmar que eu louvava a Deus na igreja e me emocionava com alguns daqueles cânticos, não é? Belos, tinha muita música para promover tudo isso aí, terminando tudo aquilo, passava os irmãos, etc., com sinceridade, e com sinceridade também terminando tchau para a boate. Isso não me constrangia, não criava um conflito em minha mente. Sim, eu sabia que isso estava errado, se meus pais descobrissem, estaria muito mal, e outras coisas tantas, mas eu não entendia que os olhos de Deus são santos, só teoricamente. Isso não me movia, esta verdade não me movia, não me mudava, não me transformava. Eu não entendia a santidade de Deus, mas o Evangelho revelou isso, a justiça de Deus. É por isso que uma pessoa não arrependida, que não buscou a Deus de verdade, não conhece, não entende a verdadeira santidade de Deus. Queridos amigos, nós precisamos de salvação. Essa é a mensagem da palavra de Deus, da ira de Deus contra o pecado. Está aqui declarado nessa carta, versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Estes somos nós, é claro. Ele está falando sobre todos os homens, somos nós que detemos a verdade em injustiça, nós não permitimos que a verdade seja manifesta, nós suprimimos, seguramos, detemos ela e escondemos. Na consciência, muitas vezes, nós sufocamos a verdade para seguir o nosso pecado. Nós sabemos que Deus lida conosco na consciência e nós abafamos, suprimimos a verdade de Deus. E a palavra de Deus nós lemos, e quando ela fala conosco, nós rapidamente passamos para outra coisa, e nós nos mantemos em um estado de semi-ignorância espiritual, porque nós sabemos que a palavra de Deus, se eu for muito fundo, eu vou me sentir condenado por ela, porque eu sei das coisas que eu estou fazendo. Nós detemos, suprimimos, abafamos a verdade, e assim nós somos justamente condenados por Deus.
O Evangelho ensina que o ser humano precisa ser resgatado do pecado, da culpa do pecado, da poluição do pecado, porque o Evangelho manifesta que Deus irá julgar um dia. Deus irá nos trazer ao seu tribunal um dia. O Evangelho manifesta, revela a justiça moral de Deus. Isso nos leva a correr para o Senhor Jesus Cristo, Salvador. Bem, o Evangelho revela que o padrão de Deus é muito alto. E nós não conseguimos alcançar, não porque o padrão seja mau, a lei de Deus, mas porque nós somos tão pecadores, queridos amigos. Mas talvez isso pareça confuso nesta noite, não é? Porque você já aprendeu, é claro, que Evangelho significa boas novas. E o que pode haver de bom nessas palavras tão negativas, não é? O que há de boa notícia nisso? E a boa notícia está aqui, porque Paulo não para no versículo 16. Ele diz que o Evangelho manifesta, revela a justiça de Deus, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Há algo mais aqui que o Evangelho revela a respeito da justiça de Deus. Gostaria que você atentasse muito para isso. Parece complexo, não é? Mas esse é uma daquelas colunas da fé cristã, da teologia cristã. Se nós erramos aqui, nós erramos em tudo mais. A justiça de Deus, justificação está ligado a isso. Algo mais que o Evangelho revela sobre a justiça de Deus. Por um lado, o Evangelho revela a justiça moral de Deus em condenar o pecador, mas por outro, o Evangelho revela o que Deus fez para reconciliar, para perdoar pecadores, para trazê-los de volta a si. A justiça, o Evangelho revela a justiça que Deus proveu para nos reconciliar diante dele, nos tornar assim como justos diante dele, para termos um relacionamento real com Deus vivo e estar em sua presença no céu. Ele proveu esta justiça que nós não temos. Ele enviou esta justiça que nós não temos em nós mesmos e não conseguimos alcançar por boas obras, por boa religiosidade. Deus deu isso. Ele providenciou isso. E o Evangelho revela isso. E você sabe muito bem, não é? O que ele providenciou, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Cristo Jesus. Cristo Jesus é a justiça de Deus para o pecador. Como assim? Como eu vou me reconciliar com Deus, pecador que eu sou, e alcançar esse padrão que o agrade? É impossível para mim. O pecado é como uma pedra de moinho me segurando aqui. Eu não consigo escalar essa montanha da lei de Deus. Nem quero, nem desejo. Não me chame para isso. E assim eu estou justamente condenado, porque diante de um Deus justo e santo, eu devo ser punido e julgado e lançado para longe dele. Mas Deus, em sua misericórdia tão grande, proveu esta justiça. E esta justiça é Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, o Salvador. Ele enviou o seu Filho, ele proveu esta justiça. O Evangelho revela isso ao mundo. Cristo Jesus, o que ele fez? Bem, duas coisas, sobretudo, para alcançar esta justiça, os méritos, o direito de reconciliar pessoas com Deus. Primeiro, ele como um homem que se tornou, por isso ele se tornou um homem. Ele não poderia vir como um mero espírito ou enviar um anjo, porque é ao homem que é cobrado justiça, retidão diante de Deus. Tornando-se um homem, ele viveu uma vida perfeita ante a lei perfeita de Deus, sem jamais quebrantar nenhum ponto, uma vírgula da lei de Deus. Mas veja, ele não fez isso por si mesmo, porque ele é santo e reto e justo, Deus eterno. Ele fez isso para representar diante de Deus o homem pecador. Ele, como homem, alcançou os méritos. E a segunda coisa que ele ofereceu ao Pai, além da sua vida perfeita, bem, uma vida por um tempo, não é? 33 anos, perfeição.
Ele oferece a si mesmo, o seu corpo, a sua carne, a sua vida, existência humana, para perdê-la, para morrer, para sofrer, para sentir dor. Ele deveria sentir dor. A cruz foi escolhida por Deus, porque a cruz também é um método de tortura. Ele deveria padecer, ele deveria ser moído, ele deveria experimentar no corpo, mas sobretudo em sua alma, tudo aquilo que um pecador não convertido a Cristo irá experimentar por toda a eternidade. E assim, sofrendo ele a minha punição, ele tem a justiça que a lei de Deus exige: retidão, punição para o pecador. Deus proveu essa justiça. É maravilhoso, o Evangelho revela isto. O Evangelho revela isto. Se eu busco dar a Deus algum tipo de justiça pessoal, tentando agradá-lo por meio de uma boa religiosidade, no intuito de que Ele olhe para mim e veja como eu estou tentando, e tá bom, eu te aceito, eu estou indo na contramão do Evangelho. Na verdade, eu mostro a minha ignorância e eu desprezo o que Deus proveu. Eu digo a Ele: não é suficiente, eu preciso adicionar minha parcela nesse preço. Eu piso sobre o sangue precioso do seu Filho. Assim, querido amigo, Deus proveu essa justiça. Deus é tão maravilhoso. O Evangelho é que revela esta justiça de Deus provida. Mas, por último, há ainda outra maneira em que o Evangelho revela a justiça de Deus. Isso está mais de acordo com o contexto aqui, é claro. Não que as duas maneiras estejam fora, mas veja, está aqui no versículo 17. Porque nele, no Evangelho de Cristo, se revela, descobre a justiça de Deus, observe, de fé em fé, como está escrito lá no Antigo Testamento. O justo, o homem que é encontrado justo diante de Deus, justificado, ele vai viver a sua vida pela fé. Como assim, Paulo? A justiça ou a fé para a salvação. A injustiça que é imputada à fé do pecador que crê no Senhor Jesus Cristo. Imputada. É colocada sobre ele como se ele não tivesse aquilo. Certo? Não confunda os termos. Em teologia a gente tenta separar isso muito didaticamente. Outorgada, imputada, sem muitos debates sobre isso. Mas entenda, não é colocada no ser humano como se fosse dele, como se fluísse dele. É colocado nele como um símbolo, como aquele sangue no portal. É provida, é dada a ele essa justiça. Como assim? Ele está dizendo que pela fé em Jesus Cristo, seus méritos, ir a Deus por meio dos seus méritos, eu sou justificado por esta fé, sem obra alguma. É muito simples de entender, não é? Mas isso é tão imenso. Nós pensamos um pouquinho a mais a respeito. Vou te contar uma história verídica que ilustra bem essa verdade aqui de Romanos capítulo 1, 16 e 17. Por volta do ano de 1557, um jovem alemão chamado Martinho Lutero, em língua portuguesa, ele torna-se um professor em uma universidade na cidade alemã de Wittenberg. Antes disso, seu pai, um advogado, queria que ele seguisse essa carreira de advogado também. Preocupado com a família, com os bens da família, essa era a profissão, e ele abraçou isso. Em uma determinada jornada pela floresta, em seu cavalo, um dia, chuva veio e um relâmpago ao seu lado caiu. E o susto foi tão grande, como um católico romano que ele naturalmente expressou um clamor de socorro e disse: Santa Ana, me socorre, eu vou dedicar minha vida a ti, eu vou virar um monge. E ele caiu, mas tudo correu bem, não se feriu. Chegando em casa, ele disse tudo ao pai, disse: eu fiz um voto, eu vou cumprir. E deixou o direito e tornou-se um monge.
Estudando, um homem de grande capacidade, no ano de 1557, ele torna-se um professor na Universidade de Wittenberg. Lembra-se que as universidades até aquele tempo tinham o direito canônico e religião era parte integrante, essas coisas estavam muito misturadas. E ali, como um professor naquela universidade católica de Wittenberg, ele passou naquele período a lecionar a Carta aos Romanos, a Carta aos Gálatas e o livro de Salmos. E ele entendia este texto aqui de Romanos 1, versículo de número 17, da seguinte maneira: porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. E o ensino, o treinamento de um padre, de um monge na Igreja Católica era sobretudo filosofia, lógica, patrística e essas coisas. E assim ele entendia esta justiça de Deus aqui no versículo de número 17, como apenas, da maneira filosófica que eles entendiam, esta justiça moral de Deus e só isso. Ele entendia que o Evangelho manifesta a justiça de Deus, que ele, como justo que é, deve punir e julgar o pecador, e isso lhe causava temor, angústia, e mesmo levava a se irar contra esta justiça de Deus. Por quê? Porque este homem que fazia um esforço absurdo para se justificar diante de Deus, um grande esforço para agradar um Deus santo, e não ser julgado, e não ser condenado, mas ainda assim, em sua consciência, ele sabia que não estava sendo perfeito, que continuava pecando em seus pensamentos, e ele sabia que Deus era justo em condená-lo e enviá-lo ao inferno. E ele seguia toda a cartilha do catolicismo romano, e se flagelava, e quantas vezes o seu superior encontrava no quarto, no chão, por tantos flagelos, tentando pagar, sofrer, para agradar a Deus de alguma maneira, mas a sua consciência o perturbava. Angústia, ira contra a justiça de Deus, que ele entendia apenas a justiça moral de Deus em julgar o pecador. Mas ele continuou martelando nesse texto, enquanto também martelava ali nos Salmos. Em um determinado momento, alguns anos do seu estudo, ele chegou ao livro de Salmos e o Salmo de número 32. Se você recorda bem, o Salmo de número 32, eu abro rapidamente. Davi está dizendo aqui palavras maravilhosas. Ele diz: bem-aventurado, supremamente feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é pecado. Bem-aventurado o homem a quem, observe, o Senhor não imputa, atribui maldade e em cujo espírito não há engano. Sim, é maravilhoso uma pessoa que consegue alcançar essa justiça e agradar a Deus e Deus o ver como pessoa justa. E ali em paralelo com Romanos capítulo 1, esse texto, ele queria entender a mente do apóstolo Paulo, o que ele quer dizer, essa justiça de Deus que me pune, que me condena, até que depois de muita oração ele nos diz em sua biografia, a misericórdia de Deus se revelou a ele. Ele entendeu o que Paulo estava dizendo, que Deus é misericordioso, que esta justiça de Deus aqui é, na verdade, um dom que Deus dá ao pecador para salvá-lo e para viver diante de Deus como uma pessoa agora justa diante de Deus. É a sua fé que mantém-o nesse estado, assim por dizer. Mas o justo viverá, como está escrito, pela fé. De repente os seus olhos se abriram à palavra de Deus e ele compreendeu essas palavras. O Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé nos méritos de Cristo, na verdade, na obra de Cristo, e assim ele é feliz, bem-aventurado, porque as suas transgressões são perdoadas e não lhe é imputado maldade, injustiça alguma por causa de Cristo, e porque ele tem fé naquele que perdoa, nos méritos de Cristo, ele é salvo, e ele segue salvo, porque ele se mantém nesta fé, na graça, nos méritos de Cristo somente, não buscando contribuir com as suas obras, e a palavra de Deus se abriu, e ali foi a conversão dele, ele se maravilhou. Queridos amigos, essa é a história, que o pecador é salvo por Deus e feito justo, justificado pela fé dele no Senhor Jesus, como Abraão creu e pela fé no que Deus disse foi justificado diante de Deus. Antes da lei,
antes dos sacrifícios, antes das cerimônias. Ele simplesmente entendeu que não é a parafernália da religiosidade que salva, mas Abraão foi salvo pela fé antes da circuncisão, antes da lei moral, antes de todas estas coisas, pela fé, justificado, feliz, transbordante de alegria. Ele entendeu, é uma dádiva de Deus, essa justiça. O Evangelho provê, revela que Deus enviou o seu Filho amado, a justiça perfeita, para que nele tenhamos paz com Deus. Então ele vai dizer mais lá na frente, no capítulo de número 5, tendo sido, pois, justificados, tornados justos diante de Deus, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, bem-aventurado, feliz, 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 aquele que foi justificado diante de Deus pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho revela isso. Bem, como isso se aplica então a mim e a você? De modo que você seja diante de Deus aceito por Deus e salvo. Bem, no versículo de número 16, ele declara isso: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer nessa mensagem em Cristo é necessário. Crer que os méritos que ele alcançou e o sacrifício que ele ofereceu é o que o Pai requer de um pecador. E esse crer significa que eu lanço fora todo mérito imaginário e eu simplesmente vou a Deus crendo que em arrependimento de meus pecados para com Deus, Deus não irá me destruir e me lançar no inferno, porque eu entendo e abraço pela fé o que o seu próprio Filho fez, a justiça que ele dá, eu a recebo em Cristo e vou assim nesta fé em Cristo, sincera, verdadeira, em arrependimento. Assim sou salvo. O que é crer? Crer significa isso, que você ouve e você se submete à mensagem. Crer não é um crer intelectual, creio que essa mensagem é melhor do que outras, creio que isso é verdade, deixa eu viver a minha vida agora. Não, se a palavra de Deus me diz que eu sou um pecador e que eu devo me arrepender para com Deus diante dele, crer significa que eu vou a Deus como um pecador arrependido. Se a palavra de Deus diz que eu devo fazer isso agora e com urgência, eu vou ao Senhor em arrependimento, em fé, entregando a minha vida, ainda embora eu não veja como essas coisas acontecerão, como Ele irá perdoar o meu pecado, como Ele tirará o medo, a culpa, o terror, eu vou crendo, embora eu não veja o depois, sabendo que Ele prometeu e que Ele dará vida e perdão e salvação. Isso é crer. Crer é virar as minhas costas para este mundo pecador, enquanto eu me volto ao Senhor, eu me entrego a Ele como Senhor da minha vida. Crer é compreender com toda honestidade a distância entre Deus e eu por causa do pecado. É entender que Ele não é meu amigo, mas meu inimigo. A Bíblia diz que Deus se ira com o pecador todo dia. E parar de imaginar que Deus vai ter pena de mim, porque eu tenho buscado ser uma pessoa boa. Ir a Ele como um pecador, isso é crer. E confessar a Ele tudo, e pedir a Ele misericórdia e salvação através de Cristo, isto é, entendendo e crendo que Cristo é suficiente para Deus, para me perdoar os méritos dEle, a justiça dEle. Isso é crer. A justiça que recomenda alguém a Deus vem pela fé em Cristo Jesus, que é a justiça. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, que é Cristo, de fé em fé, como está escrito. O justo, justificado, ele vai viver dependendo desta graça, nesta graça, continuando nela. Ele não vai voltar atrás como os Gálatas, para a lei, para as obras, querendo se justificar diante de Deus. Ele permanece em Cristo e assim ele vive firmado no Senhor, justificado em Cristo Jesus, o Salvador. Essa é a justiça que Deus proveu. Essa é a justiça que Deus requer. Bem, o que não pode salvar então um pecador? Nós não podemos salvar a nós mesmos por qualquer artimanha espiritual, religiosa.
A religiosidade, por religiosidade eu quero dizer as liturgias, os métodos, as manifestações concretas de religiosidade, apegar-se a isso, fazer isso, repetir essa série de coisas, essas coisas não contribuem absolutamente nada. Nem a própria fé em si mesma, a fé na fé me salva. A fé se apega a Cristo. Não é uma fé isolada, eu tenho fé, não, é fé no Senhor, nos seus méritos, nele. Assim nós não podemos reconciliar a nós mesmos com Deus. Esse tipo de coisa não limpa o meu pecado, não alcança diante de Deus a justiça necessária. Mas de quem é? Bem, de todo aquele que exerce a fé. São pessoas, queridos amigos, que encararam o seu pecado um dia, com toda honestidade de coração diante de Deus. Chegou um momento na vida delas que elas pararam de querer agradar a si mesmas, agradar os outros, cansaram de fingir que estava tudo bem, encararam o estado de sua alma e clamaram a Deus de todo o coração. Compreenderam que suas moralidades, boas obras não alcançam o padrão de Deus. Desistiram de todas as estratégias para não lidar com o assunto, a política do avestruz. Esquecer de tudo isso, enfiar minha cara no trabalho, no projeto e não pensar sobre isso. Não, eu não consigo mais fugir disso. Clamaram a Deus e simplesmente rogaram de todo o coração por perdão por esta nova vida. São pessoas que encararam os fatos do Evangelho. Salvação por meio de Cristo. Salvação para pecadores. Esses são os fatos. Então foram a Deus pelo caminho que Ele estabeleceu. Arrependimento para com Deus. Salmo 51 ilustra isso. E fé inteira no Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos amigos, eu preciso concluir aqui. Esse crer é essencial. Ir à frente e levantar a mão um dia não é crer no Senhor, nem ir a Ele. Ter sido batizado não é crer no Senhor para a salvação. O batismo é um símbolo que aponta para algo que já aconteceu. É ir a Ele como um pecador, é clamar e se entregar. Essas palavras, então, revelam a justiça de Deus. Este Evangelho, querido amigo, é o poder de Deus, o torque, a força dinâmica que muda uma vida. Você vai a Ele assim, como você está. Então Ele te salva e Ele te dá um novo poder, que é uma nova vida pelo Espírito Santo. E você sabe que Ele te salvou. Você sabe que Ele mudou, transformou a tua vida. Você sabe muito bem. E não há dúvidas mais. Sim, dúvidas podem vir, porque nós estamos amadurecendo, entendendo que é santificação, mas você sabe que você mudou, e às vezes você olha para trás e pensa sobre si mesmo, e de repente, mas aquela pessoa não sou eu. Parece que ela morreu, mas de fato, uma nova criatura. É o poder do Evangelho que vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Bem, é tudo o que eu tinha a dizer sobre esta passagem. Ela é tão clara, ela é tão maravilhosa. E ela vem a nós como uma promessa. Nesta noite, enquanto há tempo, creia e mostre isso, indo a Ele, em arrependimento, em fé, e diga a Deus: Senhor, recebe a minha vida, me salva. Eu entendo que nada mereço, faz de mim um filho de Deus. Eu creio no teu amado Filho. Você se entrega por inteiro, clama de todo o coração. Paulo resume toda essa história dizendo que se com a tua boca confessares a Jesus, claro, a boca confessa porque a mente já entendeu, já creu, já processou essas verdades, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, creres que o método, melhor, que os méritos de Cristo é suficiente, que Ele aceitou o que Cristo ofereceu porque o ressuscitou. Se não tivesse aceitado, teria ficado no túmulo. Serás salvo. Com a boca se confessa, mostrando a fé, os teus pecados a Deus. O coração cresce para a justiça. É a alma que vai a Deus. E talvez você não veja o que está por trás, o que vem depois. O que vem depois é vida dentre os mortos, os portais celestes, este mundo para trás, perdão, verdadeira alegria, verdadeira vida em Cristo Jesus. Vamos orar juntos, amigos.
Ó Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, grande, grande é o Teu Evangelho. Graças Te damos porque o Senhor não nos deixou no escuro, na ignorância, mas revelou o Teu caminho de salvação, a maneira como pecadores seriam reconciliados, como pecados seriam perdoados, a Tua justiça, Senhor, aplacada, a Tua ira, e pecadores reconciliados, porque seriam santificados, transformados por meio de Jesus. Graças Te damos, Senhor. Para nós é fácil compreender intelectualmente estas coisas, elas são tão claras. Para o nosso Salvador foi difícil levar a nossa imundície em seu corpo, em sua alma, toda a nossa culpa diante de Ti, e sofrer uma agonia que não lhe pertencia por direito, para assim demonstrar o grande amor, o Teu coração de misericórdia. Ó Senhor, tem misericórdia de nós nesta noite. E se há aqui algum jovem, algum adulto que permanece dormente, desperta, Senhor. Ouve também o clamor do coração contrito e quebrantado, segundo a Tua promessa, e vem com grande poder irresistível e glorifica o Teu Filho por meio de almas que serão libertas, salvas nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. É o nosso clamor ao Senhor, em o nome precioso de Jesus Cristo, e para o Teu louvor nós rogamos. Amém.